Vou tentar resumir um pouco como é que funciona o processo aqui. Só para dar um contexto, hoje a gente também trabalha com a abordagem de monorepo, justamente porque o nosso codebase ele é bem diversificado. Hoje a gente tem um codebase que possuímos códigos em iOS, Swift, Objective-C, tem o Android, que tem Java e Kotlin, temos o Flutter, né, que é Dart, tem a parte de React Native, que diminuiu a porcentagem, mas temos ainda features escritas em React Native, que temos então código em TypeScript, e aí a gente precisa gerenciar tudo isso em um CI/CD robusto para que os códigos que sejam integrados e as features que sejam desenvolvidas cheguem de fato para os nossos clientes finais. E aí a gente tem, enfim, esse contexto, né, do nosso codebase, do nosso repositório, somado com o fato de que o total de pessoas contribuidoras que a gente tem hoje no monorepo são mais ou menos 230 pessoas contribuindo e cerca de 100 pull requests por semana. Então, assim, o fluxo de contribuições são bem altas e a gente precisa garantir que os nossos pipelines sejam robustos e aí até indo além dessa parte de testes, né, de que de fato a gente consiga ter um fluxo de versões saindo para a quantidade de PRs que acabam entrando. Então, hoje a gente tem diversas inteligências por baixo das nossas pipelines, a gente também utiliza o Jenkins, a gente tem algumas coisas com GitHub Actions também, mas hoje a gente torna as pipelines de uma forma dinâmica e inteligente. Então, quando uma pessoa ela abre um pull request, a gente entende qual foi o tipo de alteração que aquela pessoa fez. Se foi um código em Dart, se foi um código iOS nativo, no sentido de ser Swift ou Objective-C, para garantir que, dado que a pessoa só mexeu, por exemplo, em um código Flutter, não faz sentido eu rodar os cheques de PR de um código do Android, por exemplo, ou do Swift, ou do React Native. Faz otimizado, sentido, né? Exato. Eu executar, né, fazer as validações referentes àquele tipo de alteração que a pessoa fez. Então, com isso, a gente consegue ganhar um tempo, porque imagina, buildar e executar os testes de tudo, sendo que a pessoa, às vezes, mexeu em um package só do Flutter. Então, a gente cria essa inteligência para que a gente tenha um tempo de resposta e um feedback mais rápido para as pessoas. E também, na parte dos testes em si, principalmente quando a gente fala em Flutter, a gente criou uma inteligência também para quando um package, enfim, um código for alterado, a gente entende quais são os pacotes que foram alterados e quais são os dependentes dele, para que os testes referentes sejam executados. Então, ao invés de eu executar a suite inteira de testes de Flutter, eu executo apenas aqueles que são referentes ao pacote que foi alterado e ao pacote que aquele código ele afeta. Então, a gente consegue também ter um tempo de resposta mais rápido, porque às vezes, de novo, eu alterei um pacote e não faz sentido eu rodar toda a suite que a gente tem dos outros 20, 30, 40 pacotes que a gente tem no app. Então, tudo isso para a gente, enfim, pensando em experiência da pessoa desenvolvedora, trazer um feedback mais rápido. E além disso, ainda em relação aos testes, a gente faz o shard, né, desses testes. Então, a gente roda em paralelos, a gente divide em shards e faz a execução desses testes para conseguir ter um tempo de resposta mais rápido e também, né, testes de UI, principalmente, são bem demorados, então, quando a gente faz isso, a gente consegue diminuir o tempo total das nossas runs. E aí, beleza, a gente tem o check de PRs que conseguem validar isso, e a gente se utiliza como um monorepo e um alto número de contribuições, a gente utiliza o BORs. O BORs, ele foi desenvolvido pela comunidade, é open source, e ele facilita o processo de integração de pull requests. Ele é como se fosse um organizador ali de lots. Então, imagine que tem várias pessoas ali ao mesmo tempo falando que querem que o check de PR está tudo certo e elas querem mergear aquele pull request. Se a gente for pensar no modo tradicional, a gente teria algo muito sequencial. Então, um PR quer ser mergeado, eu vou rodar essa pipeline, quando essa pipeline terminar, eu vou pegar outro PR e começar o outro PR.
E pensando nisso, toda vez que um PR é mergeado, eu preciso atualizar a branch daquele outro pull request que está para entrar também, né? Então, você tem que ter um fluxo, quando você tem um fluxo muito alto de pull requests, imagine todas as pessoas terem que ficar atualizando o PR dela com a última versão da branch principal, porque um PR foi mergeado, né? Então, o Bors, ele ajuda justamente nisso. Então, você não precisa se preocupar se seu PR está ou não atualizado com a última versão da branch principal, obviamente só em casos de conflito, né, que não tem mágica que resolva. E aí o que ele faz beleza, consigo mergear, ele ordena isso em lotes. Então vamos supor, tem 3 PRs para entrar, ele pega esses 3 PRs e ele faz uma junção e executa uma pipeline para esses 3 PRs. Então a gente consegue ter uma resposta também de merges muito mais rápida, ao invés de fazer um PR de cada vez, né? A gente faz esse agrupamento de pull requests e, de novo, executa as tecnologias referentes a cada batch que vai, né? Então, vamos supor, foi só um batch de Flutter, não vou rodar os cheques e os processos das outras tecnologias, né? Vou executar referente àquele batch que foi. E, obviamente, pode ter mix entre tecnologias. Tem PRs de Flutter e Android, Flutter e React Native. E aí, tudo bem, a nossa pipeline vai entender e vai fazer esse processo. E aí, por fim... Não, eu não conhecia, estou aqui, já estou quase abrindo o Google para pesquisar. Caramba, como é que isso funciona? É bem interessante. Depois a gente for deixar as referências, eu posso colocar o GitHub para a galera dar uma olhada. E aí, falando especificamente na parte de release, como a gente tem esse fluxo alto de contribuições, a gente também entende que a gente quer ter um fluxo alto de versões sendo disponibilizadas. Então... Letícia, oi. Posso perguntar uma coisa a respeito do Bors? Quando dá um erro, né? Você juntou 3, 4, 10 PRs lá, tomou um erro, o Bors automaticamente sai fazendo busca binária, faz um por um para ver qual que deu erro? Legal. Como é que é? Sim, ele trabalha com a estratégia de bisect. Então, aquele lote que ele executou, se houve alguma falha, seja em algum dos PRs que estavam ali contidos, ele vai fazer a divisão ali pela metade, né, digamos assim. Então, se tinha 4 PRs e esse batch de 4 PRs falhou, ele vai dividir em 2 outros batches de 2 PRs, e aí ele vai fazer a execução de novo. Então, ele vai fazendo essa execução até, de fato, cair no PR que deu problema, e os outros PRs que estavam ok, né, prontos para serem mergeados, eles vão passar normalmente, porque vai entrar nesses outros batches. Então, a pessoa não precisa se preocupar se por algum motivo falhou o PR dela, porque por conta de outro PR, tá tudo bem, o Bors vai gerenciar isso e vai resolver para você não precisar se preocupar. Realmente, só se o PR for a causa do problema, aí a gente tem o output das nossas pipelines. Muito massa, para você muito acompanhar. Então, é bem legal, assim, toda a dinâmica que ele traz para o dia a dia da pessoa mesmo. O volume aí para vocês, Evandro, compensaria ter uma solução dessa? Eu acho que sim, em alguns projetos sim, porque a gente tem uma alta frequência, né? A gente costuma paralelizar o máximo que dá desenvolvimento, a gente não chega a ter uns 100 por semana, né? Que é muita coisa, mas uns 30 ali dá para ter, né? E muitas vezes aí, nem tanto pelo assim, é um grande volume, é até razoável, né? Tanto assim não, às vezes bate um pouco mais, um pouco menos, mas pela questão que esses pipelines costumam demorar bastante, ainda mais tinha muito teste de UI, muito teste end-to-end, que costumam demorar bastante. Mas tem estratégia de sharding para poder paralelizar, ele acaba sendo bem custoso. Bastante bem relativo, né? Então é bastante uma viagem até Ubatuba ou é bastante uma viagem até a China? Me fala um pouco como que é, na sua experiência, Evandro, esse tempo. E aí depois gostaria de também ver com a Letícia do nosso lado essa frequência desses releases aí, como tá. Tá, bacana. Deixa eu então aproveitar e falar dos releases, né? A gente, como eu falei que era bem manual, acabei esquecendo de dizer, mas a gente tem uma cadência de releases mais ou menos a cada 1-2 semanas. Depende muito do desejo de colocar. Porque atualizar na loja o tempo todo acaba sendo chato para o usuário. Então a gente acaba mantendo a frequência de release mesmo a cada 2 semanas. Mas os deploys são, terminou entrega, já gera um release, automaticamente. Só não vai para a loja, né? E essa questão de tempo, né, quando a gente começou, assim, vários projetos, né, a gente começa a fazer, ele começa bem pequenininho, aquele bem pouquinho de teste ali, 10 minutinhos tá tudo resolvido, pipeline sobe, a gente usa, depende do projeto, tem Terraform para provisionar ambiente na AWS, tem
serverless framework para poder subir quando é lambdas, né? Então cada um com sua particularidade, mas, enfim, a gente costuma provisionar ambientes independentes. Então provisiona um ambiente, testa lá aquela feature, vai, provisiona outra também, sobe máquinas, faz tudo independente, e depois cada um vai ter que se virar para poder mergear e torcer para não dar conflito, né? E aí, no começo é rapidinho, é coisa de minutos, né? E conforme você vai tendo cada vez mais testes end-to-end, principalmente, o pipeline vai ficando com um monte de step, tem teste de segurança, tem um monte de teste que tem que ser feito, ele acaba ficando mais extenso, né? A gente chegou a bater 3 horas, né? No limite praticamente da AWS de cortar o device. E aí chega no momento e tá, o que a gente faz? A gente precisa começar a criar estratégia de sharding, só que a AWS não dá suporte a sharding. Você tem que fazer isso na mão. Então o que a gente fez? Beleza, vamos implementar aqui, o time se juntou, a galera estava empolgada, vamos embora, né? Fizeram um paralelismo manual. Então ele quebra os testes, ele aloca quantos devices você quiser, como ele cobra por tempo, acaba sendo a mesma coisa, né? Em questão de custo não muda muito, em uns casos fica até mais barato, e se quebrar um teste eu consigo saber exatamente onde é que quebrou e dar o retry só naquele teste ali, já que está tudo quebrado, não precisa dar retry em tudo o negócio de novo. Então o que a gente chegou de muito tempo, para mim 3 horas é muita coisa para ter um feedback de que o seu pipeline foi aprovado e você consegue aceitar o teu pull request na master, né? Com paralelismo você consegue reduzir isso até 20, 30 minutos, o que eu acho que é bem legal. Interessante. Aqui a gente, falando mais em questão de tempo, é bem interessante isso, porque o tempo médio mais ou menos do iOS, do Android, quando a gente fala para essa parte nativa, é cerca de 30, 40 minutos ali de execução de cada run. Mas quando a gente olha para o contexto de Flutter, ele vai para 3, 5 minutos. É assim, é um absurdo a diferença de tempo. Então, acaba balanceando 3, ali quando 3 a gente... minutos. Minutos. 3 a 5 minutos. Isso, vai depender, obviamente vai depender da quantidade de alterações que tiver aquele pull request. Vamos supor, se um pull request mexeu no common package que a gente tem dentro do app, vão ser mais testes que vão ser rodados, mais código para ser avaliado. Mas numa média ali que a gente está acompanhando nos últimos meses, tem sido ali uns 3, 5 minutos de execução. O Evandro está perdendo a cabeça aqui, a vantagem do headless. Agora entendi da vez, porque que chama de headless, né? Perdi a cabeça aqui. Sim. E aí, falando em relação à frequência dos nossos releases, em média, por semana, a gente tem 50 releases. Tá, eu vou dar o contexto do que é release. Release, o que a gente considera como release, é uma versão que está apta a ser testada ou ser colocada, disponibilizada na loja. Então, acho que só para todo mundo ficar no contexto, isso é o que a gente entende como release, né? E aí, então, a gente tem cerca de 50 releases ali por semana, então 50 versões novas do app saindo durante a semana. Obviamente, a gente não solta essas 50 versões para os nossos clientes, porém, a gente tem uma versão semanal, tanto para beta quanto para os nossos clientes finais, que não aderiram ao beta. Então, semanalmente, a gente tem uma versão sendo disponibilizada. A gente tem as versões de internal alpha, que são mais voltadas para os times que estão ali desenvolvendo, né? E essas sim são as 50 releases da semana. Então, cada merge que acontece na nossa branch principal vai soltar uma release. E aí as pessoas conseguem testar por esse internal alpha, que a gente chama. A gente tem o alpha, que é a versão para os Nubankers. Então, todas as pessoas que trabalham no Nubank conseguem ter essas versões de forma adiantada, né? A gente tem alguns dias ali durante a semana que a gente solta esse alpha. E aí, né, então, volta lá para o começo que eu tinha falado, e aí, a partir que a gente tem essa versão de alpha, a gente solta, então, beta, e depois produção com rollout, né? Então, Você tá no alpha, Alex? Eu tô no alpha, cara, porque senão você não vê os bullies ali, né? Então, tipo, não posso dar nenhum spoiler hoje, infelizmente, mas tem várias coisas da hora aqui. Sim. Mas eu não tô no internal alpha, dos engenheiros que ganham ali, tipo, se alguém fizer um build, eu não recebo ali na hora, né? Então, eu me sinto excluído. Você é o excluded alpha. Até um ponto interessante do porquê que o internal alpha a gente não coloca todas as pessoas do Nubank, né?
Seria muito legal todas as pessoas poderem testar todas essas versões. São só as pessoas mais importantes da Nubank. Né? É mais por limitação das plataformas hoje da Google e da Apple. Então, eu não vou lembrar de cabeça, mas se eu não me engano são 100 pessoas. É o limite dessa possibilidade de fazer esses testes internos. Só as 100 pessoas mais importantes da Nubank. A menos que você pague uma Enterprise que é bem carinha, que você pode liberar quanto você quiser para. Eu era dono dessa equipe aí de Mobile Tools, né, quando a gente foi ver isso, então por isso que eu não estou no Internal Alpha e a gente não pagou, não. É só os 100 mais importantes, né? Sim. E aí, só para concluir, então, quando a gente solta uma nova versão na loja, de fato, né, a versão de produção, a gente tem um rollout que vai 1, 2, 5 e 100%. Então, a gente não solta a versão 100% já para todas as pessoas que têm o app do Nubank instalado. A gente faz isso de forma gradativa, até para caso a gente não tenha pego um problema durante esses testes de internal alpha e etc., a gente consiga ter uma ação mais rápida de parar esse rollout quando está para 1%, né? Porque quando a gente fala 1%, no cenário do Nubank acaba sendo bem significante, né? 1%, 2%, 5% é muito significante. Se tiver algum problema, a gente vai conseguir já detectar com essa porcentagem. Por isso tem até essa discrepância entre 5% e 100%, porque a gente já consegue mapear esse problema se tiver... Vocês fazem, então, essa estratégia mais canary, né? Que é soltar um pouquinho, né? A ideia do canário dos mineiros, né? Para ver até onde dá para descer sem morrer, né? Então, solta um pouquinho, vê como é que tá. Se tiver algum problema, já consegue contornar sem dar um impacto muito grande e depois vocês liberam. Então, vocês fazem normalmente, tipo, 5 e liberam o resto, ou vocês fazem igual aquela estratégia da Apple, que é faseado, né? Tipo, leva uma semana e vai 1, 5, 10, 20, 50, 100. É faseado, então... Vamos supor, na segunda-feira 1%, na terça-feira 2%, na quarta-feira 5%, quinta-feira 100%. Então, durante a semana a gente faz esse faseamento. Se não tiver intervenção, ele vai sozinho até 100%, né? Exato. Legal. Vai sozinho até 100%, que é uma forma da gente garantir que a gente tenha um tempo de resposta mais rápido, não é porque, de novo, quando a gente fala de mobile, infelizmente... Diferente da web, que se você encontra um problema, você consegue corrigir e impactar todas as pessoas que utilizam, no mobile, infelizmente, isso não acontece, né? Se você lançou um bug, pode ser que você tenha lançado umas 15 versões depois, já corrigindo, já com novas features, mas vai ter uma porcentagem de pessoas com aquela versão com um bug que não funciona, que o app crasha. E não dá para forçar a atualizar, né? Exato, então o cara baixou, enquanto ele não for na loja, dá um update lá, e tem gente que faz isso manualmente, aí você fica, meu Deus, por que ele não atualiza isso aqui? Sim, exato. Muito bacana. Eu queria ver os testes rodando. Tá, eu posso mostrar um aqui, eu vou contar com o Murphy, que ele vai me ajudar hoje, ele vai ser bonzinho comigo, né? Eu vou tentar fazer aqui um teste para vocês verem como é que a gente costuma escrever aqui num dos nossos clientes, né? Que a Objective tem. Deixa eu ver como é que faz para compartilhar aqui. Deixa eu só ver aqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Tá bom, deixa eu pegar então meus devices. Aumentar a fonte só um pouquinho, por favor. Deixa eu aumentar aqui isso. Tá bom? Acho que dá para ler, né? Dá, agora dá. Ó, que bacana. É Cucumber, então. Esse é o pepino que está em português. Então, o que a gente usa de ferramentas, né? Deixa eu até abrir o aplicativo. O aplicativo que eu vou mostrar para vocês aqui é o aplicativo da Claro Móvel, Claro Celular, né? É o aplicativo Minha Claro. O que a gente utiliza? Né? A gente utiliza o app para poder fazer o servidor que vai conseguir orquestrar todos esses testes, que vai navegar pelo aplicativo, fazer toda a parte de cliques, navegação, swipe, o que tiver para fazer. Né? E para poder fazer os testes, nós temos uma abordagem que a gente gosta muito aqui no time, na coisa do Object, escrever os testes em português. Né? Então a gente pegou o Cucumber para poder fazer um teste em linguagem natural, né? Porque ele serve tanto como ser mais fácil de testar, a ideia é que os próprios POs e QAs consigam testar sem entender muito de parte técnica, então
facilita bastante. Mas e essa também... ideia ou é a prática? Desculpa interromper, Wanda, mas é que a gente, num episódio anterior, para quem estiver curioso, já pegou uma outra perspectiva sobre isso daí. Sério? Tô curioso para saber agora. Não, a gente deixou tudo pronto, os POs a gente não conseguiu culturalmente ainda engajar para, cara, testa, vai lá e tal, mas QAs que não são automatizadores, né, que são mais exploratórios, eles acabam gostando muito, brincando, então mesmo sem ter conhecimento técnico, funciona. Né? PO é uma coisa que eu ainda tenho vontade muito de ver um PO escrevendo um teste no Concuber. Né? Então é legal porque ele é linguagem natural, ele é fácil de você entender, é fácil você escrever, você não precisa entender de código, e ele serve como documentação viva do seu produto. Né? Então, cara, entrou uma pessoa nova, tem um onboarding, tudo, cara, vai ler os testes end-to-end ali, vai ver todos os testes funcionais, né, do teu aplicativo, você vai entender como é que ele funciona. Então ele serve como uma documentação viva que não se desatualiza nunca, porque se eu mexer no meu código, eu vou ter que mexer no teste também. Então ele está sempre sincronizado com como o produto funciona. Né, então, é basicamente isso que a gente tem várias coisas prontinhas, né, que são os tradutores do Concuber, né, rodando junto com o Appium para poder fazer a suite de testes end-to-end, né, e para ele conseguir rodar de forma que a gente evite muito as questões de intermitências, a gente faz aquele esquema de automatização de mocks, né, com o Knock Interceptor, né, que fica no nosso BFF plugado. Então, o projetinho ele fica totalmente apartado da base de código, né, nós temos a base de código aqui do serviço, do aplicativo, e temos esse carinha separado só para os testes end-to-end, então eles acabam não interferindo, e até não tem o risco de ninguém mexer onde não deve. Né, então, ele tem um controle um pouco mais fino, mais granular de quem tem acesso e o que pode fazer. Então, o que eu queria mostrar para vocês hoje é mostrar um teste, né, tem vários aqui, eu vou tentar escrever um manualmente, e esses aqui são o que a gente tem à disposição. Então, você pode usar cada um essas asserções, essas navegações, esses recursos para escrever teu teste. Então, o teste que eu quero fazer com vocês hoje é conseguir logar no aplicativo e conseguir bloquear chamadas a cobrar para você não receber chamadas a cobrar. Né? Você consegue fazer isso como um serviço disponível. Né? Então, para esse caminho, eu vou navegar aqui para o aplicativo para mostrar como é que ele funciona e depois eu faço isso para navegando de forma automatizada com o teste. Né? Ele fica na parte de... Esses dados aqui não são dados reais, tá? Se tiver algum dado aqui, telefone, que possa aparecer, é mera coincidência, tá? São coisas aleatórias, não são dados de produção. Né? Então, você vem gerenciar controle, por exemplo, explicando um pouco de como funciona, né, a aplicação. Ele vai trazer... Aqui já tem bastante coisa interessante, que você tem clique, você tem coisa que tem que aguardar a tela renderizar. E nesse loading, você faz um timeout, um sleep ali, espera até a próxima tela aparecer. Tem vários recursos, o sleep é um deles, né, então ele funciona, e outros você faz um teste encadeado, né, quando terminar aquele você faz outro. Né, então tem várias estratégias. Né. Para a gente, o sleep costuma funcionar muito bem, porque a gente controla no granular, tem dispositivos que são mais lentos, né, que não tem tanto hardware assim, a gente tem que calibrar para ver o que faz sentido. E quando roda no Device Farm, a gente sabe se está sendo um tempo adequado ou não. Né, tem scroll, por exemplo, para clicar somente no que aparece, e aqui está o nosso carinha, que é o bloquear chamadas a cobrar. Né, quando clica nele, ele vai aparecer um pop-up também, que é um pouco mais rápida a renderização, clica em confirmar, e aí ele vai fazer o bloqueio das chamadas a cobrar. Ele aparece aqui, beleza. Então, é esse o fluxo que eu quero que ele teste, garantindo que ele conseguiu fazer tudo, rodou tudo, e que ele apareça que foi bloqueado com opção de copiar protocolo. Então, para a gente fazer isso, eu vou criar um carinha novo de teste aqui, vamos chamar de bloqueio a cobrar.feature. Isso aqui é, para quem já trabalhou com Concuber, isso aqui é bem fácil, né? Muito fácil você escrever. E como a gente escreve em português, a gente tem que fazer um carinha aqui para poder ele entender, que eu acho que é language. PT. Então, isso aqui vai facilitar para a gente escrever os testes sabendo que ele vai ficar em português. Né? Então, o Concuber, para quem a gente trabalhou, quem não conhece, ele tem uma estrutura muito simples, que é basicamente a funcionalidade. Ele tem um contexto, que é o setup do teste, né? O que ele precisa fazer antes de ele começar a testar de fato. Né? Então, ele vai fazer isso aqui tudo sozinho, preparar todo o ambiente para você, e aí sim ele vai começar a fazer o teste em cima, e nesse caso nós temos o cenário. Certo? Então, o que a gente costuma fazer? A gente escreve, funcionalidade, vamos dar um nome para ela aqui, como, por exemplo, bloqueio de chamadas a cobrar. E aí você pode escrever também uma história de usuário aqui embaixo, né, para ficar um pouco mais claro o que você está testando. Né? Pode ser eu como cliente controle, né, o cliente tem os planos, tipos de plano, né, pós-pago, pré-pago, então eu como cliente controle, né, quero poder bloquear chamadas a cobrar. Beleza? Bem simples, né? Então, qual que é o contexto? Isso aqui é só comentário, por enquanto, né? Só porque a galera não achar que é mágica.
Ah, não, deixa eu achar que é mágica. Não, isso aqui é só para você documentar, para você ter fácil o que está acontecendo, né? Então, como o teste tem essa característica de ser documentação viva, isso aqui é para dar um contexto do que é que você está testando, né? Então, você tem uma funcionalidade e dentro da funcionalidade você pode ter vários testes. Você pode ter vários contextos. Então, isso aqui, por enquanto, você pode escrever qualquer coisa que não vai influenciar em nada. A mágica começa a partir do contexto. Então, o contexto, ele vai construir, deixar o aplicativo no ponto que eu quero para testar. Então, eu tenho teste de login, eu tenho teste de várias coisas, de permissionamentos, ver se a Wi-Fi está ligada, né, pedir para desligar o Wi-Fi e ligar o 3G para ele logar direto pela rede da operadora. Então, tem várias coisas, mas como eu já tenho testes para isso, eu não vou fazer esse teste aqui, e aí eu vou pegar, então, um que já me deixe logado na aplicação com o usuário padrão. Né, então, eu tenho, vamos ver, voltando para o meu README aqui, eu tenho várias opções, então eu tenho uma só para login que já me deixar no cenário que eu preciso, né? Por exemplo, eu quero pegar um que me logue com uma linha específica. Então, vamos copiar esse carinha aqui. Então, dado que eu estou logado com a linha, vamos pensar numa linha aqui, tá? Essa linha, como essas são linhas mocadas, né? Eu usei uma que era, deixa eu ver aqui. Ok, entendi. Deixa eu baixar, 009100. Vou usar esse mesmo carinha aqui para facilitar. Então, 00900010000. Então, isso aqui é um número de celular, né, que no mundo da telefonia chama de MSIS-DN, né, então é o número que identifica aquela linha da pessoa. Então, quando eu falo assim, o contexto, dado que estou logado com a linha tal, ele já vai subir a aplicação, instalar no meu emulador, que eu estou rodando local, né, mas poderia ser no device, poderia ser na device farm, numa nuvem qualquer, né, mas aqui ele vai rodar no meu device, então ele vai instalar e já vai abrir logado com esse carinha aqui na página inicial. Né, então, só com isso aqui ele já consegue rodar a execução. Né? Então, vamos fazer um teste aqui para ver se ele funciona, né? Já de cara, vamos ver se as coisas vão dar certo. Eu preciso, antes de tudo, subir o Appium, né? Então, estou usando o Yarn aqui como gerenciador de pacotes, né? Que é basicamente o JavaScript, a base, né? Então, vou subir o servidor, que ele vai fazer o quê? Ele vai subir esse servidor que vai ouvir os comandos e ele vai criar um link com a aplicação, com o ADB, né? Com o servidor do meu device que está emulado aqui. E aí eu posso escolher qual feature que eu quero. Deixa eu até salvar aqui, né? Ele já vai funcionar. Está desidentando por algum motivo, né? Mas não deve interferir no nosso teste. Então eu vou aqui em Features, só para entender o que é essa estrutura que eu deixei pronto aqui para a gente ganhar tempo. Eu vou pegar um APK qualquer, eu não preciso ter base de código, então se algum desenvolvedor ou desenvolvedora já gerou um artefato, ou o próprio CICD gerou, basta eu pegar esse APK qualquer, né? No caso aqui é Android, se fosse Apple seria IPA, né? O IPA. E aí eu mando um yarn teste, se eu fizer isso aqui ele roda toda a suite, ou eu posso rodar apenas uma especificamente, né? Vou na pastinha de features que ele tem aqui dentro do meu projeto, né? Estou dentro do projeto aqui, e eu quero rodar o meu bloqueio a cobrar. Então, vamos lá, bloqueio a cobrar.feature. Então, quando eu faço isso, ele vai... Tem algumas configurações que vai ficar exibido aqui pra gente, eu tenho um retry 2, que também é customizável. Então, se ele der alguma intermitência, ele falhar por alguma razão, ele vai tentar novamente fazer a execução do teste, tentar reproduzir novamente. Então, ele já começou a fazer as coisas aqui, instalou já no dispositivo, né, o Appium já deve estar sofrendo aqui para fazer as coisas. Ele vai começar a fazer setup inicial, mas por enquanto ele não vai executar nada, porque eu não tenho nenhum cenário de teste. Tá? Por enquanto ele só vai subir o contexto, que é o quê? Abrir o aplicativo, logar nele com uma linha e deixar pronto para eu utilizar. É basicamente isso que ele vai fazer. Então, instalou, vamos ver ele subindo aqui, fazendo as configurações iniciais do aplicativo. Olá, fulano, bem-vindo, bem legal. E quebrou porque não tem nada para fazer, então ele fez o que tinha que ser feito, nem exibiu porque eu não tenho um cenário ainda. Então, vamos construir alguns cenários para ele funcionar. Né? Deixa eu ver se não deu nenhum erro também, né? Pode ser que tenha acontecido algum problema. Não, tá tudo ok. Por enquanto, tudo ok. Tá, vamos criar um primeiro cenário. Então, a gente tinha feito antes, que era basicamente... Aí eu fechei, mas ele vai clicar... Quando ele logar no aplicativo, eu quero que ele clique num botão chamado perfil. Então, eu posso até, inclusive, ver aqui, pegar minha colinha para não ter problema. Essa aqui são os 4 menus que tem disponível, né? Que é a janela atual, perfil, pagamentos atual e detalhes do meu plano. Então, eu quero que você faça o quê? Então, dado que eu estou logado com a linha tal, vê que ele fica bem fluida a leitura, né? Quando eu clico no botão perfil, e aí ele tem essa estrutura de dado, quando e então. O dado é contexto de cenário, quando é operações que ele vai fazendo, e o acerte para garantir que aquilo que eu estou esperando está na tela, né, eu uso o então. Mas por enquanto vamos fazer algumas operações. Eu quero clicar no botão perfil. Depois que eu clicar no botão perfil, eu posso esperar alguns momentos. Então deixa eu ver até como é que
Vou pegar minha colinha aqui, porque eu não lembro tudo de cabeça. Quando eu aguardo alguns segundos. Ops. Só copiar, não quero que você vá até lá. Quando aguardo alguns segundos. Vamos copiar esse carinha para lá. Aqui programação, é teste orientado a copy-paste, né? Então, quando eu espero, sei lá, uns 5 segundos, que é um número que a gente tem encontrado que é muito bom, mesmo para dispositivos lents ele funciona, né? O meu aqui, como eu estou rodando um emulador pesado pra caramba, sem muita memória, ele vai ficar um pouco mais lento, então acho que 5 segundos deve ser suficiente para a gente. Se não for, a gente testa novamente. Então, vamos rodar aqui só para ver se ele está ok, ver se ele está funcionando, né? Só para ver se está tudo certo com o nosso carinha. Vamos rodar, deixa eu abrir aqui o emulador para vocês também enxergarem o que está acontecendo. Enquanto ele vai fazendo aqui, para vocês entenderem, esse carinha aqui, quando eu escrevo em português, por trás existe uma programação que vai dizer o que vai acontecer, se eu vou chamar algum serviço, se eu vou chamar alguma massa específica de dados, né? Então, esse carinha, ele é em linguagem natural, mas ele tem que ser traduzido para uma linguagem que o computador entende. Então, você tem que ter esse preparo. Para eu ter aquela lista completa de funções, eu preciso que seja programado para que ela saiba interpretar, né? Assim, quando eu clicar, quando aguardo 5 segundos, o que eu tenho que fazer? Eu vou traduzir isso em código, que é dar um sleep tantos segundos. Clicar no botão tal, né, botão perfil, eu vou ter chamando uma função do Appium, que vai clicar num botão específico e vai aparecer. Então, a linguagem natural, para ela funcionar, a gente tem que traduzir isso em linguagem. Então, a gente deixa isso pré-pronto, né, preparado, para que qualquer pessoa consiga escrever, mas, obviamente, não é mágica, né? Eu não vou escrever aqui e o Appium vai saber o que está acontecendo, ele vai saber que clico no botão perfil é clicar num botão, né? Então, ele tem que ser instruído para traduzir o texto em linguagem natural para as funções de programação que estão dentro da aplicação. Então, aqui ele já está fazendo a parte do contexto, agora ele está exibindo que ele está logando, né? Ó, logou, ok, beleza, vai dar um não obrigado. Então, isso aqui está tudo no meu contexto, ele já está pré-programado. E agora ele vai clicar no menuzinho aqui de perfil e vai aguardar 5 segundos. Então, carregou a tela, renderizou, vai clicar. Não sei se você escuta, mas tem o barulhinho do pluc, 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 ele fica clicando. Então ele clicou e aguardou 5 segundos, não tinha nada para fazer, nenhum acerte, ele matou e está dizendo, rodei um cenário, 3 steps e todos passaram. Então, até aqui nenhum segredo. Né? Então, beleza. Então ele clicou ali, aguardou 5 segundos. Nossa, eu estou incomodado com essa indentação que não fica. Tá? Ele aguarda 5 segundos e aí, quando ele fizer isso, eu quero que ele clique no gerenciar meu controle. Esse aqui é um número controle, até a gente está dizendo que ele é um controle. Então, quando clique, não lembro, vou ter que pescar, né? Vou ter que fazer uma minha colinha aqui. Então, quando clico em... Aí eu posso clicar em várias coisas, eu posso clicar em ID de componente, se eu tiver ele, eu posso clicar em texto, se ele tiver alguma coisa em texto, ele vai ver que tem aquele texto, ele vai ler a tela e ele vai clicar onde tiver, seja ele clicável ou não. Então, pro Appium, independente se aquilo é um botão ou não, ele vai tentar clicar, ele vai tentar dar swipe, ele vai tentar fazer o que ele quiser. Né? Então, eu vou passar um texto e falar assim, cara, se você encontrar esse texto aqui na tela, pode clicar nele, pode clicar, vai na fé que é tranquilo, que é gerenciar meu controle. Quando ele fizer isso aqui, a gente viu que ele vai abrir uma telinha, então eu vou esperar algum tempo para ele fazer a exibição da telinha. E aqui eu vou esperar talvez um pouquinho mais, talvez uns 8 segundos, né? Um pouquinho para dar tempo dele carregar as informações, carregar a informação que ele precise, caso seja necessário, a própria renderização de componentes do próprio React, que às vezes acaba sendo um pouco custosa. Tudo ok até aqui? Me dê só o feedback, está tudo bem, está tudo ruim? Estou sozinho aqui, caiu minha conexão. Tá tudo certo. Tá tranquilo, né? Então vamos continuar aqui. Né? Aguardo 8 segundos, e aí lembra que depois que eu abro essa tela de gerenciar meu controle, o botãozinho de bloquear chamadas a cobrar, ele tá lá embaixo, então eu vou ter que dar scroll na tela. Então vamos ver se a gente tem alguma coisa que consiga... legal, eu posso arrastar tanto a tela toda, quanto arrastar só a tela, um pedacinho dela. Vamos usar esse carinha aqui pra gente fazer algumas vezes, pra ver ele interagindo com a tela. Então eu quero que você arraste a tela pra cima. Acho que 2 vezes deve ser suficiente, a gente já testa lá. Depois que ele arrastar 2 vezes, eu vou esperar, não, acho que não é necessário, mas só por garantia, né, vai que alguma coisa está errada, vou aguardar ele mais uns 2 segundos, então aguardo 2 segundos, só para garantir que ele renderizou tudo que tinha, se o celular foi lento vai dar tudo ok, tudo sem problemas, e aí ele vai aparecer lá embaixo aquele togglezinho, né, aquele liga-desliga do bloquear chamadas a cobrar. Então, quando... Novamente, sei que vocês estão ansiosos para ver o então, mas já chego lá. Por enquanto a gente está interagindo, a gente não está testando nada, né? Garanta que isso aqui aconteceu. Então, quando clico, acho que clico em... aqui é o mesmo.
Vamos copiar. Teste orientado a copy-paste, né? Sempre funciona, claro. Quando bloquear, acho que é assim o texto, bloquear chamadas a cobrar. Ops, cobrar. Beleza? Então, quando ele clicar, ele vai abrir mais uma modal por cima, vou aguardar mais uns segundinhos. Não precisa isso aqui tudo, tá? É porque eu quero ser um pouco mais cauteloso, né? Depois eu vou vendo se precisa ou não precisa, ou se eu quiser, em vez de fazer esse monte de passinho, vai e aguarda, clica, eu poderia usar uma outra funcionalidade que é, dado que eu procuro um elemento com texto tal ou texto tal por tanto segundo. Então ele pode fazer o seguinte, vai procurando aí, a hora que você achar esse carinha, depois de um tempo você clique e segue a vida, né? Então tem esse carinha que seria um alias que faz várias operações ao mesmo tempo. Mas vamos fazer de uma por uma aqui, só para ficar mais claro o que está acontecendo em cada um dos steps. Né? Aguarda alguns segundos e aí ele vai aparecer um botão se eu quero confirmar, se eu quero bloquear ou não. Né? Então eu vou usar o mesmo carinha aqui de clico em... Quando eu clico em, eu acho que é confirmar, se eu não me engano. Então vamos colocar aqui, se não for a gente volta aqui e refaz ele. Confirmar. E aí ele vai abrir aquela tela vermelha dizendo que foi ok. Então toda vez que eu faço uma operação no aplicativo, ele vai me gerar um protocolo dizendo que você fez solicitação, você fez alguma coisa aqui no sistema, né? E aí então para eu garantir que tudo foi ok, eu posso ver uma mensagem de sucesso na tela. Nesse caso, eu quero fazer um assert dizendo que um texto apareceu, que é o texto de copiar protocolo. Se ele apareceu copiar protocolo, é porque deu certo. Né? Então isso eu vou fazer. Então vamos ver como é que se tem alguma coisa aqui de... Esse aqui acho que deve ser bem suficiente para a gente. É só uma opção, tem outra com duas. Né? Então, quando eu clicar em confirmar, então o texto copiar protocolo deve ser apresentado. E aí ele fecha o meu teste. Então eu tenho a minha funcionalidade, que aqui é meramente textual, um contexto que aí ele vai preparar o ambiente para o teste acontecer, né? Isso aqui eu já testei em outros testes end-to-end, né? E aí, depois isso aqui tudo preparado, que eu não estou testando mais nada, eu vou começar a fazer a minha operação que eu de fato quero testar. Então ele faz um monte de coisa e no final, para garantir que ele fez, eu quero que ele verifique se esse texto foi exibido na tela, garantindo então o fim da minha operação. Então vamos testar mais uma vez, abrir de novo aqui meu device, e vamos rodar o nosso teste. Né? Por enquanto eu não falhou nenhuma vez, não precisou usar um retry, mas se por alguma coisa da intermitência, né, quando a gente trabalha com TI, tem aquela brincadeira que a gente não sabe o que acontece, né? Pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento e ninguém consegue explicar e depois volta a funcionar do nada. Se acontecer isso na nuvem, eu quero que esse teste que falhou, eu quero que ele reteste novamente. Né? Então marca para reteste e tente novamente antes de eu gerar uma intermitência ou quebrar toda a minha suíte, né, no meio do meu pipeline. Então teste algumas vezes para garantir que, ok, então se passar do primeiro não tem problema, mas se alguma delas ali falhar, ele vai fazer uma tentativa para garantir que está tudo funcionando. Então vamos ver a coisa acontecendo. É legal porque ele vai navegando, fazendo as coisas sozinho, sem mexer, né? Tô garantindo, tô com as duas mãos levantadas, né? Então ele está fazendo as operações. A gente tem várias, né, opções de login aqui, então ele vai logar com um CPF ou e-mail, né? Ele preenche essa linha que a gente tem disponível, coloca a senha. Isso aqui é bem legal depois ver o relatório que ele gera. Assim que ele terminar de rodar, né, eu vou mostrar o relatório que ele produz, que é bem bacana, né, pra gente... tanto a resposta que deu tudo ok, que a gente consegue ler, né, no caso do meu CI/CD, né, o meu Jenkins, ele vai conseguir ler, ver que tá ok, se passou tudo, ele vai liberar para poder integração, quanto também para eu ter isso como evidência de teste, né, eu posso ter uma documentação de evidências de teste. Então vamos ver se... Fui na pressa, né? Sabe que a gente faz tudo de uma vez, ele dá algum problema, mas com sorte ele vai funcionar tudo ok. Vamos ver se ele clica então no menu de perfil, clicou, espera um tempinho, 5 segundos, aí clica em gerenciar meu controle, acho que está certo, bateu o texto, ele achou, clicou, muito bom. Vai esperar 8 segundos para renderizar a tela, que ela é mais pesada. Tem animações, vai rolar uma vez, vai rolar uma segunda vez. Nossa, meu computador está muito lento, muito pesado. Achou bloquear chamada, vamos ver se ele consegue clicar. Chamadas a cobrar. Clicou, abriu, beleza. Então ele vai aguardar 5 segundos antes de confirmar. Essa tela é mais rápida, eu não precisava de 5 segundos, pelo visto. Ele vai procurar confirmar, achou, conseguiu clicar em cima dele. E aí ele vai verificar se... ele demora para poder... Tá, vou ter que colocar algum tempinho aqui para ele conseguir rodar. Então ele deu... ele conseguiu, legal, então ele encontrou o meu teste, funcionou, obrigado, não mexe mais, não mexe mais. Então, eu pensei que seria necessário colocar aqui um tempinho, mas ele conseguiu se encontrar, ele achou o texto copiar protocolo, né, e ele conseguiu dar o fluxo. Oi.
Mas à medida que o teste é rodando, você é mostrando. Agora ele vai clicar aqui, agora lá. Então, eu não sei se era você, na verdade, que não estava fazendo o negócio, tá ligado? Não... Agora... você tem que acreditar em mim, então. Mas aí, agora... Tá bom, agora foi desafiado, né? Então, vou mostrar como é que isso fica na Device Farm. Né? Então, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. A Device Farm, ele faz isso tudo da aplicação e ele gera evidências de que foi feito. Então ele grava um videozinho. E aí não tem como eu clicar porque eu não sei onde é que esse celular tá. Achou que ia me pegar. Né? Bom, então ele tem um vídeo gravado. Agora eu acreditei. Isso, eu gravei o vídeo ali antes, né? Coloquei aqui num HTML parecido com a AWS, a localhost aqui, né? Então ele serve de evidências, e a gente consegue vir aqui nos testes, ver tudo que aconteceu dos testes, blá, 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 performance, CPU, e eu consigo baixar os artefatos, que é o resumo de tudo, né? Então ele tem uma interface bem visual, que é esse carinha aqui. Posso ver a CPU um instante? Né? Claro. Ficou por volta de no máximo 23%, 27%. Não chegou a 30% do device, quanto memória. Picos, né? A média deve ser o quê? Uns 5%? Eu acho que talvez uns 10%, né? Aqui a média é por volta de 8%, né? Aqui no meio. 5%, 8%, bem baixo, né? Então o aplicativo tá ok, legal. Memória ele usa 400 MB, ok, bem razoável para o aplicativo, né? E quantas threads ele foi usando para poder fazer o processamento. Então tem um relatório bem legal, né? As estatísticas bem bacana para quem gosta. E da parte funcional ele gera esse relatório aqui bonitão, que dizendo que então quantos cenários eu testei, né? Eu estou pegando desse carinha lá de trás, né? Baixei ele na minha máquina. E aí quantos cenários passou e quantas features eu estou testando. Lembra que eu podia fazer vários cenários por feature, né? Então eu tenho 32 features, funcionalidades, e aí eu consigo ver como uma documentação viva tudo que ele fez. Então ele fez isso aqui, ele está dizendo, passou, se deu retry, ele diz que ele deu um retry para poder conseguir passar, né? E aí eu consigo então tem vários cenários dentro aqui, ó. 3 cenários aqui para redirect de histórico de faturas para clientes Nextel, né? A Claro recentemente adquiriu a Nextel, né? Então é basicamente isso daqui, né? Esse aqui é um cenário que ele é end-to-end, né? Ele não usa snapshots, né? Ele vai navegando e ele só clica quando for exibido. Então se eu vier aqui, né, no meu teste, cadê aqui a telinha? Se eu vier no meu teste e eu tirar um desses carinhas que ele precisa para renderizar, ele vai falhar. E ele vai tentar de novo, e se ele não conseguir, ele vai dar um retorno aqui no final das contas, dizendo, olha, passou 10 e 1 falhou. Né, ou passou até 8, falhou, porque ele já interrompe quando ele falha, não tem por que eu continuar testando. Né, então ele vai ter esse comportamento. Você não costuma usar esse negócio de aguardo X, você costuma usar aquele outro que é combinado lá, espera tanto tempo e já texto. Normalmente quando eu tenho uma operação... Isso, quando eu tenho uma operação encadeada, né, ele faz exatamente isso, que é o quê? É de... já quero que você vá, clica, abre, espere e clica de novo. Então a gente já faz uns eles que faz essa operação constante para ganhar tempo, e ele consegue fazer esse encadeado sem... Ele efetivamente dá aquele sleep, ele espera esse tempo, ou ele faz um polling, tipo, fica tentando até achar o texto durante o sleep? Nesse cara especificamente aqui, né, clico com o texto por tantos segundos. Ele vai tentando, né, encontrar o texto, se ele encontrar, ele clica. Então ele vai ficar por, tipo assim, eu vou deixar ele rolando a tela aqui até ele achar algum texto. Né? Se estourou o tempo, ele não achou, ele não clica. Se estourou o tempo, perto do tempo, ele encontrou, ele clica e faz. Ele não espera até o fim, né? Não, se ele achou, ele já vai. Ele é tipo um while até encontrar. Uma das coisas que a gente colocou aqui, né, que a gente se perguntou no começo da série, é por que né, ainda é relativamente raro ver empresas ou times usando teste automatizado extensivamente, né? O fato da gente ter que dar sleep, etc., mostra que as coisas não são feitas para serem testadas, entendeu? A gente meio tem que contornar, hackear, toda essa construção que a gente está fazendo de CI/CD, etc. Dezenas de engenheiros em cada empresa passam meses da sua vida fazendo funcionar porque as coisas não foram feitas para serem testáveis de um jeito simples, né? Requer um aprendizado, né? Sim, e as coisas ficam mais complicadas, Klaus, quando você tem a sincronicidade, né? Por exemplo, eu não tenho comunicação assíncrona, eu tenho microserviços que se comunicam por meio de um broker de comunicação de mensageria, um Kafka da vida. Cara, eu não sei quando as coisas vão acontecer. Ele vai dizer, tô fazendo. Vai acontecer um monte de coisa lá e depois de um tempo, que eu não sei quanto, ele vai responder. Como é que eu lido com isso, né? Então acaba sendo, como você falou, é difícil de testar, as coisas não foram feitas para serem testadas, né? É bem complexo.
Então era basicamente isso aqui, só para mostrar então para vocês entenderem o que tem a magia aqui por trás das coisas, né? Então, dado quando clico no elemento, por exemplo, eu tenho os meus controllers por trás, né? Então, quando eu tenho um textinho aqui, ó, que procura um elemento tal, eu vou ter uma função atrás dizendo o que ele vai fazer, find element by test on screen e tal, ele vai clicar, ou se ele vai ler por ID, qualquer coisa, e aí ele vai fazendo a operação que ele tem. Então você tem cada um desses carinhas, cada template que você deixa pronto para o teu QA usar, o teu PO usar, você tem que ter um mapeamento por trás, que é coisa típica de quando você faz teste em linguagem natural, né? Seja usando com Cuber, ou seja implementando uma própria DSL dentro da aplicação. Então, é basicamente assim que funciona. Então, tem a magia? Não, tem bastante trabalho por trás para que isso seja possível de acontecer, né, para que eu consiga escrever em português. E é isso aí. Então, vou entrar muito. Só para mostrar como é que fica o mock, né? Quando eu vou rodar esse carinha aqui para poder fazer o interceptor, né? Eu vou lá no meu back-end, deve estar aberto ali, e dou, por exemplo, um yarn knock record, eu acho que é record, se não me engano, aí eu passo o número que eu quero aqui, né, não vou fazer porque ele vai demorar um tempão, né, ele vai sair batendo em todos os endpoints e saindo gravando tudo que é massa que tem disponível, né, ele faz essa gravação automatizada, e aí passa um usuário qualquer e uma senha qualquer do meu ambiente de homologação de teste, que tem minhas massas preparadas para isso, ele vai, grava tudo e persiste, e aí ele gera uma pastinha de fixtures aqui dentro. Então ele faz tudo automatizado para você. Quando você roda aquele comando, ele vai, faz tudo que tem que fazer, e ele grava então a minha massa de autenticação, e os meus dados, né, que tem um exemplo de dados que ele vai no servidor, bate, e aí traz informações do ban ID, que é do celular, do MSDN dele, coisas do tipo que são necessárias para minha bateria de teste, minha suite de testes executar, sem que eu sofra de intermitência por ambiente. Beleza? Legal. Isso aí. Olha, deu certo, né? É a primeira vez que eu faço um live e funciona, de primeira. É porque não é live, tá gravando, Evandro, é surpresa, não é live. Não conta. E Letícia, o que você queria mostrar pra gente? Boa. Bom, acho que eu trouxe uma visão um pouco mais voltada para a plataforma, acho que vai ser até um complemento, a ideia de complemento do que o Evandro estava mostrando ali da AWS Farm e tudo mais. Vou mostrar aqui como a gente tem essa visualização dos outputs dos testes de interface pelo Firebase Test Lab, e também vou mostrar pelo App Center, que acho que são duas abordagens interessantes para experiências e conhecimentos técnicos diferentes, assim. Deixa eu só compartilhar minha tela. Massa. Então, beleza. Então, a gente tem o Firebase Test Lab, né? Ele fica dentro do próprio console do Firebase. E aqui é uma ideia de uma das matrizes de teste que a gente rodou no processo de CI que a gente tem. E aí ele traz algumas informações que eu acredito que são relevantes, né? Obviamente, esse aqui é o contexto do Firebase. Se você usar outra ferramenta, vamos ter informações parecidas, acho que a gente pode ver ali na AWS Farm, mas acho que cada um tem sua peculiaridade no final das contas. Então, por exemplo, nesse caso, ele traz para mim, dada aquela matriz de testes que o Firebase rodou para esses devices que a gente pré-estipulou, então, nesse caso, a gente está rodando só em modelos Nexus, com os SOs, né, as APIs levels diferentes, e foram, nesse caso aqui, a gente tem a informação de quantos testes falharam, né, nessa parte superior aqui, quantos passaram, e aí algumas informações relevantes. Se esse teste ele é um possível flake, então o Firebase ele consegue detectar, dadas as execuções que ele faz, se aquele teste falhou, vamos supor, de 5 vezes que ele tentou, 3 vezes falharam e 2 passaram. Possivelmente ele vai considerar que aquele teste é um flake. Os testes que foram skipados, né, às vezes sua suite tem algum teste sendo skipado, e inconclusivos. No cenário positivo, acho que ver essas informações às vezes não vai ser tão comum, mas no cenário onde o teste ele acabou falhando, nesse caso para um Nexus 6P aqui, eu tenho todos os shards, né, que foram executados esse teste. Voltando só àquela ideia, né, a gente
trabalha com o chardeamento de testes, então a gente tem vários slots ali executando de forma paralela aqueles testes que a gente escreveu. E aí, nesse caso, vou entrar no que falhou, ele consegue me trazer algumas informações relevantes para a investigação daquele problema. Então, eu consigo ver quanto tempo foi de duração daquele teste, em que modo que estava o dispositivo, se ele estava em modo portrait ou landscape, qual era o idioma que estava sendo executado, porque às vezes, se você lida com idiomas diferentes, pode ser que seja a causa de um problema, quantas vezes aquele teste passou, falhou, e aqui são todos os testes que foram executados. Quando eu clico no teste que falhou, eu consigo ver o stack trace daquele erro. Então, nesse caso, eu entendo que não foi encontrada um elemento de texto na tela. Então, eu saio daquele, o teste falhou, para, legal, eu consigo entender qual foi a tela, qual é o stack trace, qual é o texto que não foi exibido, que era o que eu esperava que fosse. Se isso não for suficiente, a gente tem os logs aqui do próprio framework, né, de teste. Nesse caso aqui a gente está usando o Expresso, então vai trazer o log que o Expresso traz para a gente. E nesse caso, como a simulação foi muito curta, né, se fosse mais de 5 segundos, ele traria o vídeo, estilo o que a gente tem do AWS Farm, ele traria um vídeo do comportamento que aquele teste estava tendo até o momento que o crash, a falha ocorreu. Então, você consegue ter uma visualização melhor de qual problema foi que aconteceu, né, além do stack trace em si. E aí, além disso, ele tem alguns outros pontos também relacionados à performance. Nesse caso, acho que a gente não tem muita informação aqui, mas ele traz, por exemplo, qual foi o tempo que levou para o app ser inicializado. Então, aqui foi um segundo e alguns milésimos de segundos. Esse número pode ser ok, ou esse número pode ser terrivelmente péssimo, né, dependendo da quantidade que deu aqui. E você consegue ter algumas outras informações sobre a parte gráfica, quanto tempo de... qual foi a porcentagem de latência e tudo mais. Para desenhar as coisas na tela, enfim. Então, é bem interessante que ele consegue te oferecer esse tipo de informação. E aí, né, a gente entende que esse cenário aqui, ele é bem robusto, o time tem que lidar com muitas variáveis aí para conseguir ter feedbacks rápidos sobre os testes que estão sendo executados. Mas, por exemplo, se o seu time hoje gostaria de começar com os testes de UI, gostaria de ter um processo de CI/CD inicial que seja, mas ainda não está tão maduro assim, né, em questão de conhecimento e de o quão confortável está para fazer esse processo automatizado, a gente pode optar, por exemplo, por uma abordagem que é o App Center. Eu não vou entrar a fundo sobre o que é o App Center, o que ele faz, mas dentre as funcionalidades que ele oferece sobre o Mobile DevOps em si, o processo de build, release, ele também tem a execução dos testes, né? Então, ele executa desde os seus testes de UI escritos em Appium, em Expresso, em Xamarin UI Test, XC UI Test. Então, para qualquer framework que você opte, né, entre esses que eu citei, a escrita dos seus testes de UI, você consegue, de uma forma simples, integrar com a plataforma do App Center. E aí, né, não queria entrar muito no assunto, mas, por exemplo, ele já te oferece algumas funcionalidades interessantes. Então, eu consigo dizer que meu processo de build, por exemplo, igual a gente tem aqui, que meu processo de build, quando ele estiver sendo executado, o App Center automaticamente vai fazer um teste em um device real, fazendo o launch do meu aplicativo. Porque, às vezes, o que acontece você desenvolveu o seu app, passou por todos os passos de build e release, só que você entregou para os seus usuários, para o seu cliente, para o seu PO, e o app nem abre, né? Então, o App Center, ele
te traz esse benefício de pelo menos fazer um launch do teste de uma forma automatizada, sem você se preocupar em como é a escrita desse teste, né? Então, é bem bacana porque pelo menos você consegue começar de alguma forma em relação a essa proximidade aos testes de interface. E aí, só para a gente ter uma ideia de como seriam esses outputs, ele traz o quanto de memória que foi utilizado, o número de testes que foram rodados para aquela build, aí vai ser de acordo com a definição do seu pipeline, mas ele traz todos os steps daquele teste que foi executado. Nesse caso aqui, eu só tenho o teste que faz o launch do app, mas se ele fizesse um processo igual o Evandro tinha mostrado, que tem vários steps ali de execução daquele teste, ele possivelmente iria exibir isso para você de uma forma um pouco mais intuitiva. E aí você consegue entender em qual step do teste aquilo falhou. E ele traz o último estado que a tela estava naquele momento que o teste falhou. Então, isso é bem bacana. Como eu disse, é uma outra abordagem. Então, ao invés de você ter um vídeo igual a AWS, igual o Firebase, ele traz, e é muito valioso, muito importante para você fazer uma análise, o App Center ele faz o screenshot do último estado que estava a tela. Você consegue pegar, às vezes, problemas de renderização de componente, ou nesse caso aqui que a gente tem um exemplo, que esse aplicativo ele foi desenvolvido em uma versão que possui suporte para uma versão antiga do Android, e aí o teste aqui, como vocês podem ver, foi executado em um Android 11, e aí, nesse caso, como eu não preparei o meu app para ser executado em um API level mais atual, por exemplo, o processo de build iria passar, o release iria passar, mas quando o meu usuário fosse tentar usar, iria aparecer essa mensagem de erro. Então, eu consigo ter algumas outras informações, como memória, CPU, tempo de duração, logs, enfim. Então, essa é só uma outra abordagem de como a gente também poderia usar as ferramentas que tem no mercado hoje em prol de ter esse feedback mais rápido e manter a qualidade do nosso app em si. E aí, só um ponto que eu ia comentar, que acho que a gente acabou esquecendo de falar, é que, infelizmente, todas essas plataformas que a gente mostrou, tanto a AWS, o Firebase, o App Center, e as outras que a gente tem no mercado, elas são pagas, né? Então, assim, infelizmente, seria muito legal se a gente tivesse a oportunidade de fazer essa execução de uma forma gratuita, mas, no final das contas, o teste já é custoso de ser escrito, a gente está falando que os testes vão ser executados em dispositivos reais, né, da forma como a gente quer alocar aqueles dispositivos, então, realmente, vai ter um custo a mais para você, para sua empresa, se você optar por fazer essa abordagem, né, de ter essa execução em algum desses provedores. Só complementando essa questão do custo, né, ele é bem relativo também na questão de percepção, né, assim, tem um custo? Tem, não é barato, não é de graça, tudo. Mas se a gente for colocar na ponta do lápis, vai fazer um regressivo desse na mão, com esse monte de dispositivo, é impraticável, né, mesmo que você tenha somente um device fazendo ali, ou num emulador com o teu QA fazendo exploratório regressivo, ele leva muito mais tempo fazendo isso do que um teste automatizado, né, a gente tem... também, né, Evandro? Exato. Você vai perdendo a sua alma ali, executando isso na mão. Sim, imagina o cara fazendo aquele processinho de clica no botão, abre negócio, 500... Imagina vocês têm aqui 50 releases por semana. 40 segundos. Não, sem chance. Ainda tem que ser a performance do Flutter ali, né? 5 minutos tem que fazer a bateria inteira de testes. Se vira. Não dá, né? Sem condição. Então, o custo, no final das contas, né, de fazer ele manual, acaba sendo muito mais caro do que fazer ele automatizado, né? Para uma experiência assim, coisa de reduz considerando um valor de 100, ele cai para uns 2, né? Então, uma redução muito significativa no custo de fazer a garantia de qualidade do teu software, né? Que é onde realmente a grande preocupação é essa, né? É garantir que a gente está entregando valor, garantindo uma experiência boa para o usuário, garantindo qualidade do nosso aplicativo, do nosso produto, né? Tá no mudo. Tá no mudo. Eita, falei, beleza, que legal, obrigado. Alguma última mensagem que vocês querem passar aí pro pessoal, em termos de, tipo,
vale a pena eu começar a automatizar os meus testes para o mobile, tipo... Escrever teste sempre vale, né? Acho que independente se forem testes de interface, testes de unidade, integração, widget, screenshot, possivelmente você vai conseguir ter algum valor de retorno, obviamente se os testes forem bem escritos e entregarem o valor devido, mas fica aí minha sugestão para quem ainda não começou a escrever, comece pelo menos pelos testes de unidade, acho que já é um bom caminho, assim. E eu complemento nessa mesma linha de que hoje em dia DevOps está muito em voga, está muito na moda, né? Que é você conseguir automatizar toda essa parte do downstream, né? A parte de colocar, do delivery, de colocar em produção. Se você não tem uma boa suite de testes automatizados, você só está acelerando a entrada de bugs em produção, né? Então, DevOps sem teste é ilusão, né? Não, é um caminho muito perigoso. Então, não adianta só querer automatizar, fazer as coisas muito rápido ali, beleza, né? Que é resolvendo os problemas de entrega que surgiram com o desenvolvimento ágil, né, que o desenvolvimento acelerou, a entrega tem que acelerar junto, então o DevOps supra essa carência, essa necessidade, e o teste automatizado é o que garante que isso tudo vai funcionar com a qualidade necessária para que você não tenha problemas, né, tanto de compliance, de experiência de usuário, perder cliente, de se estressar, né, ou ter problemas muito maiores. Então, eu concordo 100% com a Letícia. Começa ali com teste unitário, vai ganhando experiência, se aventura depois um pouquinho mais em testes end-to-end, que é legal, é bacana de você ver a coisa acontecendo. Primeira vez que você olha assim, você, nossa, é muito legal, né, então é um caminho sem volta. Uma vez que você faz, você consegue ver o valor daquilo, né, e aqui no Object a gente brinca bastante, né, a gente faz teste automatizado porque a gente gosta de dormir no final de semana. A gente gosta, ninguém quer ver problema em produção, então o teste automatizado ele te dá um pouco mais de segurança que o seu produto está da maneira que ele foi projetado para ser. E você, Klaus, um último recado aí para a galera? Não, curti bastante aí a apresentação e realmente, como eu abri lá no começo, né? Fazer teste primariamente manual, para mim né, 2021 é antiético. Não é só uma questão econômica, mas uma questão ética também. Né? É como um médico hoje em dia fazer uma cirurgia sem ligar os instrumentos no paciente. Né? Para ser a forma mais rápida aqui, não vou ligar os instrumentos. Acho que o que eu falaria, ainda mais que a gente olhou o exemplo do Cucumber, né? Nunca confie num teste que você não viu falhar. Que é muito fácil só falar quando, esquecer do então. Aquele então no final é a verificação, né? Então, ainda mais quando tá distante ali da realidade, né? Talvez você, como QA, você só tem um APK, você está ali longe, tem que escrever um monte de teste. Já vi isso acontecer. E o efeito da pirâmide inversa, acho que a Letícia falou, eu queria destacar também. Porque, pô, só mesmo esse teste aqui, eu já estava quase dormindo de tantos segundos que você colocou lá, Evandro. Eu confesso que, tipo, chegou uma hora que eu estava aqui com a mensagem no chat, mas não vai dar para dormir tanto assim, esperar. Tá de noite, sexta-feira. Mas então esse é o meu recado, pessoal. Gostei muito do papo hoje com vocês. Acho que é todo mundo, né? Testar esses aplicativos nesses dispositivos móveis foi muito bacana. Muito obrigado. Show. Ok, galera. Boa noite. Então, nos vemos aí no próximo episódio Deep Testing, Automated Test Beyond the Basics. Falou, galera. Até mais.